Senhor presidente, senhores vereadores, componentes da mesa, senhores vereadores, vereador aniversariante, Mundico, minhas senhoras, meus senhores, existem algumas práticas muito comuns nos parlamentos do mundo inteiro, nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Congresso Nacional, etc, etc. E todo mundo tem que saber quais são essas práticas para que quando elas aconteçam, não passem como coisas estranhas e ilegais. Na última quinta-feira, aconteceu aqui nessa casa, uma dessas práticas, uma dessas manobras que são regimentais e que são comuns. Quando nós, vereadores da oposição, estávamos aqui na casa e esperando chegar, ou que já tivesse chegado, o projeto de lei do senhor prefeito do município sobre o piso salarial dos professores. O companheiro Washington Passos, preocupado, não sabia se tinha chegado, então eu disse, olha, fala ali com a Nilda, que parece que ela hoje, naquele dia, estaria substituindo a secretária da casa, Ana, e então ele o fez. Ela disse, não, aqui não tem projeto nesse sentido. O único projeto de lei que tem aqui é o que fala sobre o parcelamento do débito que a prefeitura tem com a previdência dos funcionários, e essa lei está aqui para ser discutida e votada hoje. Então não tinha nada sobre os professores. Nós deduzimos ali que a bancada de vereadores ligada ao prefeito fez uma manobra que também é permitida. Também é permitida. Aproveitando que nós estávamos com o desfalque de 2 vereadores, eles colocaram aquela lei para ser votada de surpresa e ser aprovada sem muita polêmica, numa quinta-feira de manhã, que era o que interessava a eles. Então nós fizemos a manobra que é permitida regimentalmente, nos retiramos de plenário, para não dar quórum regimental, para que a matéria não pudesse ser votada naquele dia. Isso acontece em todo canto. No Congresso Nacional, os deputados ficam lá nos seus gabinetes. E quando é na hora de votação, ficam sendo chamados pelo interfone, venham votar. Quando é uma coisa que eles acham que deve, eles vão. Quando acham que não, eles não vão. E ninguém é execrado por isso. É uma coisa regulamentar, é uma coisa normal. Para surpresa nossa, nós fomos levados aos blogs da vida aí, como transgressores. Inclusive, interessante é que tinha lá, prejudicando os trabalhos legislativos. Como é que você prejudica os trabalhos legislativos se você faz uma coisa que é permitida pelo próprio regimento da Câmara? Tem gente desconhecendo as coisas por aí, ou então agindo de má fé. Inclusive não é legal essa história de você fotografar a assinatura de ninguém, porque a assinatura é uma coisa pessoal. Quando é um discurso, não, um discurso é uma coisa pública. Você pode espalhar por aí, mas a sua assinatura pessoal, você fotografar e colocar para que todo mundo veja, alguém pode querer aprendê-la, pode querer limitar e etc, etc. Então são coisas aqui que a gente tem que condenar. Vamos aprender a fazer as coisas. Isso é quase que o ABC da Câmara. Quem não aprendeu, cuide em aprender.
Vereador não é obrigado a ficar no recinto da Câmara quando for votar uma matéria que não interessa a ele, a sua bancada, ao seu grupo. Ele pode se abster também. Tem várias formas como ele pode proceder. Então fica a nossa condenação àquela atitude e que nós não fizemos nada de errado naquele dia. Depois nós fomos para um congresso da cidade de Salgueiro, um congresso da União dos Vereadores de Pernambuco. São congressos que acontecem periodicamente, onde são discutidos assuntos da política, da administração, de coisas ligadas à vida política do nosso município. E era bom esclarecer também o seguinte: quando há congressos, os 3 que há no ano aproximadamente, que começam às quinta-feiras, nunca se realiza a sessão da quinta porque a gente viaja. Essa realizaram porque sabia, inclusive, que eu não estaria aqui, porque eu ia viajar na quarta, só até viajar na quinta cedinho. Para que fique esclarecido isso. De costume, a reunião da quinta, quando tem congresso, não é realizada. Exatamente. Um esclarecimento a mais. Então fica feito o esclarecimento para que não paire nenhuma dúvida. Eu queria também rapidamente fazer algumas considerações, porque o vereador José Urbano continua com aquela história de fazer referências nesses grupos de discussão que tem por aí. Aquela questão do saneamento de Sertânia, aquele assunto velho, requentado, daquela empresa TRM que fez um trabalho aqui em Sertânia, daqueles 7 milhões que se fala, e que não eram 7 milhões, e que segundo a Codevasf não foi gasto o dinheiro todo, mas ele continua dizendo que a minha gestão e a Codevasf, sei lá, são responsáveis pelos problemas dos esgotos de Sertânia. Eu disse aqui não sei quantas vezes que aquele dinheiro nunca entrou um centavo na conta da prefeitura. E até hoje ninguém mostrou o contrário. Então isso aí é a questão de manter um discurso. Isso é uma demonstração, me parece, de poucos recursos de intelectuais para o debate. Quem se mete a debater as coisas em grupos, principalmente em grupos, não sei quantas pessoas, tem que estar preparado para isso, porque são muitas opiniões, é coisa muito rápida. Então você, quando está submetido a muita pressão, apela para qualquer coisa para não ficar calado. Então, mais uma vez, eu esclareço, nunca entrou dinheiro na prefeitura daquele saneamento. Mas eu sei que o vereador vai continuar com esse discurso, porque ele precisa sempre ter alguma coisa negativa para dizer, quando seria bem mais elegante da parte dele. Procura outras coisas mais produtivas, mais importantes, que demonstrem conhecimento de causa, para que ele pudesse se promover do lado positivo da política sertânia. E não repetindo a exaustão, um assunto velho, desmoralizado e que todo mundo sabe que não tem procedência nenhuma. Para encerrar, senhor presidente, eu quero repetir aqui meus parabéns ao vereador Mundico, está completando idade nova, até eu botei no Facebook o preferidinho de Eneida. Meus parabéns, Mundico. Senhor presidente, muito obrigado.